A aula de hoje nós vamos fazer apple quilting inverso e eu vou trabalhar com um pedaço de algodão cru, mas você pode fazer isso com um tecido qualquer. Eu sugiro que você faça com tecido neutro, um branco, um poazinho, um poeirinha, qualquer coisa mais neutra para a gente conseguir dar destaque para nossa aplicação. Eu fiz um barrado todo floral e a minha preocupação é fazer um desenho que se encoste, todas as partes estejam encostando, fazendo tipo se fosse uma moldura. Não importa como você vai fazer esse desenho. Eu fiz ele à mão e fui espelhando. Fiz essa daqui, daí espelhei para o lado de cá, fui dobrando o tecido e copiando para ficar todo simétrico, mas você pode fazer de qualquer maneira, com qualquer tipo de desenho. Você pode fazer vários ovinhos de Páscoa, várias cenourinhas, pode fazer uma linda toalha de Páscoa, pode fazer vários sinos ou flores natalinas e fazer uma toalha de Natal, pode fazer vários corações e fazer uma toalha para o Dia dos Namorados, pode fazer do jeito que você quiser. O importante é você aprender a técnica. Se você estiver trabalhando com um tecido que não seja o algodão cru, ou um tecido totalmente que seja fio tinto, tenha a estampa para os dois lados, você vai trabalhar fazendo o desenho com o avesso para cima, porque nós vamos trabalhar pelo avesso e depois o nosso direito vai ser a nossa parte de baixo. Depois que você definir o seu desenho, você tem que perceber o que está por baixo e o que está por cima. No meu caso, as folhas estão por baixo, depois vem as flores e por último o miolinho. Então, primeiro eu vou começar a fazer o apple quilting das folhas. Então, eu vou lá na minha caixa de retalhos, vou pegar pedacinhos de manta, sabe aqueles pedacinhos que você corta quando você faz caixinha de leite, quando está fazendo bolsa, ou mesmo quando está refilando um pedaço de manta e sobra uns pedacinhos, umas tirinhas. Vou lá na minha caixa de sobras e vou colocar pedacinhos de retalhos de tecido em tons de verde na manta. A manta da sua preferência. Aqui eu estou usando uma manta R1 e já aproveitei e fixei com o ferro do lado da resina. E agora eu vou colocar embaixo de uma folhinha e vou fazer um quilting naquela folha. E vou fazer isso em todas as folhas. Sim, desta maneira, colocando o tecido para o lado de baixo, a manta, encaixando de forma que cubra totalmente o meu desenho e vou quiltar 2 ou 3 vezes em volta de cada folha. Vou fazer isso e vou te mostrar como que você vai fazer o acabamento para daí vir para a próxima. Procure usar uma linha tanto no topo quanto na bobina que seja combinando com o tecido que estiver usando. Aqui eu estou usando um degradê em verde. Eu vou deixar a minha agulha centralizada e vou aumentar meu ponto para uns 3, 3,5 e vou fazer 1, 2, 3 vezes em volta da folha. Primeiro eu vou fazer a parte central, vou ir até o final e vou voltar. E detalhe, eu fiz com uma caneta cor-de-rosa, canetinha, que não vai sair, mas só para você visualizar melhor no vídeo. Você vai fazer com uma caneta temporária ou com lápis. Eu vou dar o duplo nó aqui. E só depois eu vou esconder este fio. Vou vir mais uma vez porque eu quero que fique bem saliente essa costura. E agora eu vou fazer o contorno da folha umas 3 vezes também.
Cheguei aqui no final, vou levantar e vou fazer acabamento. Cortando o fio, dando duplo nó e agora sim eu vou esconder os fios, tanto de cima, que eu já tinha puxado, tanto do início quanto agora esse do final. E eu vou esconder aqui entre a manta e o tecido do algodão cru. Se você estiver fazendo com outro tipo de tecido, você vai esconder entre o seu tecido e sua manta. Então, o seu avesso vai ficar assim. E o seu direito vai ficar assim. Agora, você vai cortar bem rente a costura que você fez. Por isso que a gente tem que fazer 3 vezes a costura. E não importa que fique um pouquinho, porque o desfiadinho depois fica bonitinho também. E você vai fazer isso com todas as mantas. Aqui eu já tinha desenhado do lado de cá, mas o teu tecido não vai ter nada desenhado. O meu tem porque eu tinha feito um esboço antes. Então, essa folha você já fez, você vai escolher um outro tecidinho. Pode escolher um tom sobre tom, pode escolher um tom contrastante, não importa, porque nós vamos pôr todos os tipos de verde por aqui. Então, escolha um. Coloque de maneira que ele fique totalmente preenchido ali pela folha, e daí você vai fazer a mesma coisa. Então, você vai preencher todas as folhinhas, primeiro todas as folhinhas. Então, aos poucos, o seu trabalho vai ganhando forma.
Agora eu vou fazer esta folha aqui. E assim eu vou fazendo todas as minhas folhas. Depois que você fizer todas as folhas, você vai fazer as flores. Da mesma maneira, colocando manta, tecido virado para baixo, manta, e vai costurar pelo avesso. Depois você vai desvirar e recortar. E por último, você vai fazer o miolinho. Então, aqui está, ó. Cada flor você vai fazer exatamente igual você fez com as folhas. Vai colocar o tecido com o direito para baixo, depois vai colocar a manta e daí vai fazer o seu quilting com a técnica de straight quilting. Daí, depois que você já tiver arrematado, escondido o fio inicial, você vai vir com uma tesourinha e recortar. E você vai fazer isso com todas as suas flores. Notem que aqui
Essa minha folha ficou totalmente torta. Eu fiz de propósito porque eu quero mostrar como esta técnica a gente consegue arrumar pequenos erros, sem precisar usar o desmanchador de costura. Vou aproveitar e vou fazer acabamento neste fio aqui, dando duplo nó e escondendo. Agora eu preciso fazer 3 vezes a costura em cima, e é com isso que eu vou corrigir este defeito. Eu vou dar uma arredondada naquela ponta que ficou feia. Como a gente vai fazer 3 vezes a costura aqui em cima, depois na hora que eu cortar, eu corto esta ponta fora e não vai desfiar esse meu fio, porque eu tô passando várias vezes a costura em cima e não vai ficar parecendo que estava torto. E aqui está a pétala. Eu já cortei fora aquela parte que tinha ficado torta e nem dá pra ver que tinha ficado torta ali, ó. Aqui atrás tá a costura que foi cortada. Não tem problema, porque não vai desfazer essa costura, porque a gente passou várias vezes em cima. Bom, agora só está faltando eu recortar todo o contorno da minha toalhinha e colocar o miolo de cada florzinha. Para recortar, eu vou vir bem rente ao que eu recortei e vou recortar toda a volta.
Então, conforme você for recortando, você vai tendo este formato aqui na sua toalhinha. E é só recortar toda a volta. Para finalizar essa peça, só falta eu colocar o miolo em cada florzinha. Já coloquei em algumas, mas como que eu vou fazer? Em cima da flor, eu vou colocar um pedacinho de manta, vou colocar um pedacinho de tecido, vou passar bem a ferro para ficar bem grudadinho. Daí eu vou desvirar e vou costurar em cima da marcação que eu fiz. Da mesma forma que eu fiz todo o resto dessa aplicação. Eu vou fazer isso com todas elas. Depois que eu tiver feito isso, eu volto para mostrar como que a gente vai recortar. Então, eu vou iniciar pescando o fio da bobina, trazendo para cima. E como essa peça é uma peça bem pequenininha, esse miolinho, fica difícil de eu conseguir dar o remate de acabamento. Então, eu vou fazer uma volta completa. Sempre tirando o fio da posição onde a minha agulha está indo, para eu não passar por cima do fio. E quando chegar aqui, eu vou puxar os dois fios, o de baixo e o de cima, para cá, e vou continuar fazendo o meu círculo. Então, eu vou deixar para fazer o arremate do início e do final, tudo junto. Agora, eu vou fazer 3 vezes para ficar bem firme essa costura. Quando eu chegar bem ali onde eu iniciei, eu vou levantar meu fio e vou cortar uma margem para poder fazer o arremate. E agora, eu vou puxar o fio de baixo para cima, esse desse último. E vou ficar com 4 fios, os 2 do início e os 2 do final. E eu vou dar o duplo nó nesses 4 fios. Pegar 2 e 2, dou o duplo nó. E daí sim eu vou esconder os 4 de uma vez só. Para peças bem pequenininhas fica mais fácil esconder desta maneira. E eu vou esconder entrando pro lado da flor e não do miolo, para eu ter uma margem para correr minha agulha. Sempre checando se ela não está saindo do lado de cá. Ela não pode estar saindo e aparecendo nessa parte.
Feito isso, é só puxar todos os fiozinhos e daí cortar esse excesso. Bom, eu deixei de molho aqui minha peça para tirar todos os riscos que eu tinha feito de lápis e de canetinha. Para vocês verem como vai ficar seguro isso daqui, eu vou passar uma escovinha por toda ela para ter certeza que eu vou tirar todos os riscos. Para ninguém dizer que isso daqui não vai dar para lavar. Ó, tô lavando com escovinha dos dois lados, eu vou fazer isso. E agora eu vou enxaguar bem essa peça para tirar o sabão e depois eu vou pôr para secar.